Via Expressa 15. Vitória através da via lenta. Uma aposta com a sorte. Eu prefiro viver o arrependimento de ter fracassado do que o de nunca ter tentado. M.J. DeMarco. Êxodo, a vida na via lenta. A riqueza por meio do mapa da via lenta é análoga ao Êxodo, a história bíblica de Moisés. Deus guia Moisés para se libertar da escravidão condicionada pelos egípcios, por meio de uma exaustiva jornada de 40 anos através do deserto, com a promessa de um futuro glorioso na terra do leite e do mel. Depois de uma vida inteira de sacrifícios e dificuldades, Moisés chega à entrada de seu destino, Ban. Ele morre. Ele nunca vê a promessa da jornada se concretizando, porque a vida não oferece garantias. Infelizmente, a riqueza na via lenta é semelhante a esta viagem longa e perigosa através do deserto. É uma viagem que leva décadas para terminar, mata você de fome e não dá nenhuma garantia. Sim, termine uma faculdade, consiga um bom emprego, confie seu dinheiro no mercado de ações, sirva bem seu chefe e talvez você seja recompensado. Em um clima financeiro angustiante que vivemos hoje, me surpreendo por haver pessoas que ainda acreditam nisso. Mas as pessoas de fato acreditam, e há legiões delas. Quando eu vejo os números de vendas de livros sobre a via lenta, fico pasmo. Milhões de cópias vendidas. Que triste! Milhões de pessoas sendo persuadidas a seguir um caminho cheio de buracos e desvios perigosos, uma estrada na qual se leva anos para viajar, em busca da promessa absurda de um amanhã mais livre. Deduzir que você viverá uma vida longa e saudável é arrogante. Deduzir que a vida não o arremessará em nenhuma curva é ingenuidade. Para a via lenta prevalecer, deduz-se que a vida é previsível e amena. Ela não é. Você perde seu emprego. Você fica doente. Seu carro precisa de um ajuste. Você se casa. Você se divorcia. Você tem filhos. Você tem um filho com necessidades especiais. Você tem pai e mãe envelhecendo e eles precisam de cuidados. A economia entra em uma recessão ou em uma depressão. A vida é um zoológico repleto de pontos de crise, o que torna o mapa da via lenta uma aposta arriscada que consome seu ativo mais precioso, tempo. 7 perigos da via lenta. As pessoas dirigem pela via lenta porque foi dessa forma que elas aprenderam que deveriam dirigir. Elas acreditam que os riscos são mínimos e que elas estão seguras. Afinal de contas, 90% de todos os novos negócios fracassam dentro dos 5 primeiros anos, então a via expressa não pode ser mais segura. Se você colocar um pouco de lógica nas narrativas sobre a via lenta, você perceberá que elas são extremamente incertas e se planejam com base total na esperança. Suposições, décadas delas, expõem os verdadeiros riscos da via lenta. Escolha viajar por esta estrada e você escolhe apostar. Estes são os riscos. 1. O perigo da sua saúde. A via lenta espera que você viva o bastante para desfrutar de suas economias conforme você atinge uma idade mais avançada na vida. Lembre-se! Você terá milhões quando se aposentar com 65 anos. Você estará saudável o suficiente para aproveitar? Vivo? Se você não puder trabalhar em seu emprego, você não consegue mais dinheiro. Então o que acontece com este plano? Além disso, evite outras calamidades, torça para que o estresse do seu trabalho não o mate e a sua família permaneça saudável. 2. O perigo do emprego. A via lenta espera que você esteja empregado o tempo inteiro, subindo com segurança a escada corporativa ano após ano. Você precisa evitar licenças, políticas corporativas, demissões, ciclos industriais decadentes, degradação das habilidades profissionais e mercados com empregos ruins. 3. O perigo da sua casa. O valor da casa própria é louvado como um veículo de riqueza de classe média. Muitos gurus já gritaram dos telhados, se aposente com valor imobiliário, e sua casa é um patrimônio. Uma tolice sem tamanho. A via lenta espera que os valores do mercado imobiliário vão subir e isso evidentemente não ocorre sempre. Em 2008,
o valor de mercado da minha casa despencou US$ 800.000. Eu desconsidero minha casa como um investimento e, ainda bem, eu não dependo dela. 4. O perigo da empresa. São poucas as empresas que se mantêm funcionando por séculos. Se sua aposentadoria está sendo acumulada a partir de uma empresa particular, na forma de 1. Seu emprego, 2. Sua pensão ou 3. As ações dela, você está contando que a empresa irá sobreviver por muito tempo. Você faz uma aposta. Muitos que estão no processo para se aposentar descobrem tarde demais que o dinheiro da aposentadoria foi perdido ou usado incorretamente pelos executivos da empresa. Outras pessoas, que concentram todo o seu dinheiro nas ações de uma única empresa, aceitam um grande risco e deduzem que estas ações valerão mais no futuro. Se você confia sua aposentadoria a terceiros, você aceita riscos externos os quais você não pode controlar. Quando o torque do seu plano financeiro reside em outras pessoas, você tem grandes chances de perder o controle. 5. O perigo do seu estilo de vida. O Via Lenta implora para você se estabilizar e se tornar um avarento. Quer possuir um carro exótico? Esqueça. Quer morar na praia? Nem sonhando. Você não pode controlar suas tentações para melhorar seu estilo de vida, uma casa melhor, um carro melhor, um bom jantar fora. A Via Lenta se torna ainda mais lenta e reverte o curso. A Via Lenta espera, até que sua satisfação adiada se transforme em nenhuma satisfação. 6. O perigo da economia. A Via Lenta espera que seus investimentos rendam os previsíveis 8% de retorno anual, ano após ano. Você precisa acreditar na teoria de que comprar e esperar valorizar realmente funciona. E não funciona, justamente por causa de colapsos na economia, recessões e depressões. Por exemplo, em 2008, 2009, os valores de mercado caíram cerca de 60%. Se você tivesse economizado por 15 anos e acumulado US$ 100.000, nesse momento esse dinheiro valeria 40.000 e levaria 14 anos com retornos de 8% para retornar ao valor que se tinha antes. Isso significa quase 30 anos perdidos. E isso sem falar na inflação, que fazendo a seus 100.000 valerem mais ou menos uns 50.000. 7. O perigo da calçada. Viajantes da Via Lenta frustrados costumam regredir para a calçada. Por quê? Esperança acima do controle. Quando você não consegue controlar seu tempo, não consegue controlar seu emprego, nem 5 dos 7 dias de cada semana da sua vida, você se sente sem poder. A sensação de desamparo cria um ambiente propício para a satisfação instantânea e o estilo de vida de servidão. Um estudo publicado em 2008 pelo Journal of Consumer Research constata que quando as pessoas se sentem sem poder e fora do controle, eles sentem uma forte necessidade de comprar coisas que conjurem um status alto. Por que eles se sentem sem poder? Simples. Na Via Lenta você abre mão do controle porque o tempo está no comando, e assim os portões da calçada se reabrem. Ter esperança não é ter um plano. Resistência é inútil. Se você realizar uma autópsia na Via Lenta você conseguirá ver sua verdadeira face. Ela é devagar, devora o tempo e é arriscada. Quando um viajante da calçada percebe que o plano não está funcionando, ele insiste até o esgotamento. Na Via Lenta, ir até o esgotamento é como pisar no acelerador de um carro até o pedal chegar ao chão, torcendo para que seus limites máximos de velocidade irão de alguma forma se tornar mais altos magicamente, quando, na verdade, o problema real está na estrada escolhida, e não no acelerador. Mesmo assim, o viajante da calçada tentará manipular seu fraco universo matemático, tentando tornar as variáveis manipuláveis. Manipular o valor intrínseco aumentando as horas trabalhadas, eu preciso ganhar mais dinheiro. Manipular o valor intrínseco trocando de emprego ou adicionando novos, eu preciso ser mais bem pago. Manipular o valor intrínseco voltando a estudar, eu preciso de uma carreira melhor. Manipular os juros compostos buscando melhores ganhos com investimentos, eu preciso de investimentos melhores. Manipular os juros compostos expandindo o horizonte de tempo do investimento, eu preciso de mais tempo.
Manipular os juros compostos aumentando o investimento. Eu preciso poupar mais dinheiro. Cada uma dessas 6 respostas são tentativas inúteis de manipular a impotência da equação da via lenta. Infelizmente, as limitações matemáticas não podem ser subvertidas, e ao tentar fazê-lo, resulta-se em perigosos ciclos de causa e efeito. Quando um viajante da via lenta deseja ganhar mais dinheiro, ele aumenta suas horas trabalhadas, troca de emprego para receber um salário melhor, ou trabalha em um emprego extra. Quando ele quer ganhar mais, ele volta a estudar, esperando assim poder aumentar seu valor intrínseco. Se ele percebe que um investimento com 3% de retorno não está construindo riqueza rapidamente, riscos maiores são assumidos em busca de retornos melhores. Assim, quando um viajante da via lenta assiste 40% de sua riqueza desaparecer na recessão da economia, ele volta a trabalhar argumentando que 5 anos não são suficientes para recuperar as perdas. Você não pode superar as limitações da matemática. Um carro que possui uma velocidade máxima de 50 km por hora, sempre alcançará a velocidade máxima de 50 km por hora, não importa o quão forte você pisa no acelerador. Se você for viajar pelo país a uma velocidade de 50 km por hora, você precisará de 40 anos para concluir o trajeto. A via lenta está predisposta para a mediocridade porque os números são sempre medíocres. A via lenta é arriscada porque suas variáveis são incontroláveis e os ganhos são ausentes. Gil significa que o Gil nunca ficará rico. Mesmo assim, estilo de vida é uma variável que os viajantes da via lenta conseguem manipular com efetividade. Infelizmente, isso transforma a via lenta rapidamente em uma exibição de sofrimento. Sim, contente-se com pouco. O fracasso da riqueza, equação errada. Variável errada. A um dado momento, o viajante da via lenta percebe que ele não pode forçar o mercado de ações a oferecer ganhos maiores a ele. Ele não pode forçar um aumento salarial de 200%. Ele não pode pagar por um ensino superior caro para aumentar seu valor intrínseco. Trocar de emprego mostra-se como uma estratégia ineficiente para ganhar melhor. O viajante da via lenta se vê escravizado a esta equação e decide tentar manipular a única variável sobre a qual ele possui controle, renda líquida pessoal, que é aumentada reduzindo-se as despesas. Renda líquida pessoal igual valor intrínseco, despesas pessoais. Os gurus da via lenta glorificam esta estratégia. O veredito está dado: pague suas dívidas. Troque seu carro por um mais velho e mais barato. Aumente a franquia de sua seguradora. Cancele seus cartões de crédito e pague tudo em dinheiro. Pare de comprar cafés de R$ 10 do Starbucks. Leve almoço de casa. Faça a compra do mês no mercado. Passe horas organizando seus cupons de desconto. Vamos lá, colega, corte essas despesas, um dia você será rico. Hilário. Estas estratégias cansativas são indicativos clássicos de que se está preso à via lenta. Degradação do estilo de vida. Quando você está casado com uma equação da riqueza ruim, isso é resistência. Isso é como se divorciar dormindo no sofá. Já que a riqueza está ligada ao tempo e ele não pode ser controlado, você é deixado com os restos. A degradação do estilo de vida na forma de redução de gastos. Sim, torne-se um mão de vaca. Mas isso está errado. Cortes de gastos bobos não criam riqueza. Renda altíssima e controle de despesas criam a riqueza. Por exemplo, quando eu costumava ganhar $100.000 por mês, eu acumulei riqueza rapidamente porque mantive controle sobre minhas despesas. Conforme minha renda se multiplicou, as despesas aumentaram linearmente e não foram negligenciadas. Se minha renda aumentasse 100%, as despesas aumentavam apenas 10%. Mas eu não acumulei riqueza por cortar gastos de forma mesquinha. Renda altíssima e controle de despesas é que criam a riqueza. Então o que acontece quando um viajante da via lenta se compromete com a variável da despesa? A vida passa a ser em torno daquilo que você não pode fazer. Você não pode fazer aquela viagem. Você não pode comprar um par de sapatos decentes para seu filho.
Você não pode ter o carro dos sonhos. Você não pode ter TV a cabo. Sim, o bom e velho sacrifique o hoje pela promessa do amanhã. E então você se conforma. Vitória na via lenta, fama ou enfermaria geriátrica. Por que investir em um plano que consome 40 anos de sua vida e fracassa na maior parte das vezes? Eu não confiaria. A realidade sombria é que o fracasso da via lenta não acontece da noite para o dia, ele transpira através dos anos, como um móvel com infestação de cupim, e quando se percebe os danos, já é tarde demais. Sim, a vitória na via lenta é algo extremamente difícil de conseguir. Em uma pesquisa realizada em uma associação de pessoas aposentadas, em 2002 nos Estados Unidos, 69% dos entrevistados disseram que eles precisariam trabalhar depois da idade de aposentadoria. Um ano mais tarde, 45% disseram que precisariam trabalhar até ter 70 ou 80 anos. Nós podemos deduzir algo perturbador a partir desses dados: a taxa de fracasso da via lenta é de cerca de 70%. Apesar dos riscos, apesar das limitações matemáticas, apesar da troca rotineira de 5 dias da semana por um fim de semana de liberdade, apesar disso tudo, você pode se manter firme e tentar a sorte. Mesmo que a vitória não seja impossível, eu preciso mencionar algumas coisas. Os vitoriosos da via lenta são extremamente talentosos, idosos ou pessoas que trabalham demais. Como vencer a via lenta, a saída secreta? É possível abandonar a via lenta se você encontrar a saída secreta, seu cartão passe livre para fora do cativeiro que neutraliza as limitações do ganho incontrolável limitado. Qual o segredo para escapar da via lenta? Fama. A fama quebra as limitações matemáticas do valor intrínseco. Aqueles que desafiam a via lenta são mais sutis em nossa cultura por causa da fama: os atletas profissionais, cantores de rap, músicos, atores e humoristas. Se você quer superar a fraqueza da via expressa, você precisa ficar famoso. Por quê? Fama e notoriedade carregam um alto valor intrínseco. As pessoas pagarão extraordinariamente bem por seus serviços, mesmo se você não for como uma estrela de reality show e não possuir nenhuma habilidade. Quando um jogador de basquete de 20 anos abandona a faculdade e fecha um contrato de 30 milhões de dólares, você presencia uma provocação da via lenta. Quando uma atriz interpreta o papel principal em algo de grande notoriedade, e ganha 15 milhões de dólares por isso, você presencia uma provocação da via lenta. Quando um cara obeso, com o rosto cheio de sardas, ascende de garçom para finalista do programa Ídolos, as limitações do mapa da via lenta são quebradas porque o valor intrínseco explode. De repente, o valor intrínseco é aumentado por causa da demanda. Infelizmente, a maioria das pessoas que buscam a riqueza faz isso por meio das provocações da via lenta, e não através da via expressa. Os tipos de fama que levam à fortuna compõem a estratégia mais utilizada. Por que os auditórios lotam de pessoas que querem ver as audições de ídolos? Por que a fama explode o valor intrínseco? Você pode desafiar as limitações da via lenta se tornando tão indispensável que seu valor para a sociedade seja astronômico. Se milhões de pessoas procurarem você, você ganhará milhões. O jogador de basquete profissional LeBron James recebe milhões porque suas habilidades são raras. Atores famosos e humoristas recebem milhões porque milhões de marcas querem ser associadas ao entretenimento através deles. Talento extremo é pago extremamente bem. Trabalhou excessivamente até chegar à gerência corporativa. A outra saída secreta altamente procurada na via lenta é a boa e velha gerência corporativa. Sem dúvidas você já ouviu a recomendação da via lenta: suba a escada corporativa. Quando um diretor corporativo ganha 20 milhões com ações do mercado, você presencia outra provocação da via lenta. Com certeza você já ouviu falar sobre todos aqueles diretores de grandes empresas que ganham muito bem e vivem aparecendo nos rankings de pessoas mais ricas. Você já reparou nas idades deles? Geralmente estão entre 50 e 60 anos.
Obviamente, as estradas que levam à gerência corporativa não são percorridas do dia para a noite. Para ir de entregador a gerente corporativo, você pode demorar uns 40 anos. E se for preciso este tempo, você com certeza não chegará lá levando tudo a banho-maria. Não. Você chega cedo e vai embora tarde. Desculpe, mas eu não tenho 40 anos de paciência para esperar que aquele paraquedas dourado pouse no meu quintal. 9. Milionários da Via Lenta usam fundos mútuos e o mercado de ações para ficar ricos. Milionários da Via Expressos usam para permanecer ricos. 10. Milionários da Via Lenta deixam outras pessoas controlarem sua renda. Milionários da Via Expressa controlam suas próprias rendas. 11. Milionários da Via Lenta economizam dinheiro. Milionários da Via Expressa economizam tempo. 12. Milionários da Via Lenta usam suas casas como parte de seu patrimônio líquido. Milionários da Via Expressa usam suas casas apenas como residência. A Via Expressa não tem intenção de transformar você no próximo milionário de classe média com regras do que você não pode fazer, ela é sobre o que você pode fazer. Resumo do capítulo: Distinções da Via Expressa. A Via Lenta tem 7 perigos, 5 dos quais não podem ser controlados. O risco do estilo de vida é o único risco que os viajantes da Via Lenta tentarão controlar. A Via Lenta é predisposta à mediocridade porque seu universo matemático é medíocre. Os viajantes da Via Lenta manipulam a variável despesas porque é a única coisa que podem controlar. O crescimento exponencial de renda e gerenciamento de despesas cria riqueza, e não o simples corte de gastos. Você pode quebrar a equação da Via Lenta explodindo o valor intrínseco por meio da fama ou através do gerenciamento corporativo. Viajantes da Via Expressa de sucesso que não são famosos nem são gerentes corporativos terminam de forma mediana. Como classe média e na meia-idade. Milionários da Via Lenta ficam presos na classe média. 5 milhões é o novo 1 milhão. Um milionário não pode viver um estilo de vida milionário se não tiver disciplina financeira. Ganhadores da loteria caem na armadilha do milionário e vão à falência porque tentam viver o estilo de vida de milionário, sem compreender que poucos milhões não vão muito longe.